Então é o seguinte. O que vai ser essa parte da aula de polinômios? Quando eu falo de equações polinomiais, você pode entender como também equações algébricas. Por isso que eu escrevi aqui, ó, equações polinomiais ou equações algébricas. O que é uma equação, turminha? Uma sentença aberta com um sinal de igualdade, não é? Então eu escrevi aqui, ó. Quando você tem uma equação, você pega o seu polinômio igual a zero. Então P de x vale zero. Mas por definição, o que é P de x? É a índice 0, x elevado a n, a índice 1, x elevado a n menos 1, mais a índice n, que é o termo independente. Então vamos lembrar o seguinte, quando você tem um polinômio, você tem um polinômio, por exemplo, de grau n. Então eu comecei aqui, ó, grau n. Quem que é o a0? O a0 é o coeficiente que acompanha o polinômio de grau n. Quem que é o a1? É o coeficiente que acompanha o polinômio de grau n menos 1. E quem que é o an? É o termo independente. Então, se você tem aqui grau 3, depois você vem para o grau 2, grau 1 até o grau 0. Então, o A0, o A1, o A2, o A3, até o enésimo coeficiente, são termos importantes. Aí eu coloquei duas observações aqui que você deve iniciar para aprender um bom curso de polinômios em equações algébricas. Primeira observação. Se você tem um polinômio e você soma, olha que eu escrevi aqui, soma os coeficientes de p de x e dá zero, você já pode inferir, você já pode falar que o 1 é raiz desse polinômio. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para você. P de x é igual a x ao cubo menos x quadrado mais 2x menos 2. Soma os coeficientes. Ah, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 2 e aqui é menos 2. Então, eu vou somar, ó. 1 somado com menos 1, somado com 2, somado com menos 2. Ah, metralha, deu zero, ó. Cancelei, 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 cancelei. Então, o que você pode falar? Que 1 é raiz. Se você testar, vamos fazer o teste? Ó, calcula P de 1. Substitui. Substitui o x por 1 aqui, ó. 1 ao cubo, 1. 1 ao quadrado, 1. Com o negativo fora, menos 1. 2 vezes 1, 2. Com menos 2. Ah lá, P de 1 é 0. Essa observação vai te ajudar muito a encontrar as raízes. Por quê? Se você tem aqui que 1 é raiz, você aplica Briot-Ruffini, desce o grau do polinômio, está de terceiro grau, desce para segundo, iguala a 0 e acha as outras duas raízes. Então, no enunciado, às vezes, ele não fala que você tem alguma raiz. E você sempre vai começar como? Quando você estiver resolvendo uma equação polinomial? Somando os coeficientes. Somando quem que é A0, quem que é A1, quem que é A2, até quem é AN. Para você descobrir isso aqui. Beleza? Essa é a primeira observação. Segunda observação importante. Se o número complexo Z for raiz de P de x, então você está resolvendo a equação algébrica e você descobre, por exemplo, que 3 mais 4i é uma raiz do seu polinômio. Suponha que a outra raiz que você encontre desse polinômio seja 3 mais 4i. Por tabela, o seu conjugado, o que é o conjugado? 3 menos 4i. Por tabela, você já sabe que a outra raiz vai ser seu conjugado. As raízes complexas, turminha, elas vêm em parzinhos. Se você tem uma, você tem seu conjugado, você tem a outra. Então, se o polinômio tem grau 3, você tem 3 raízes. O que pode acontecer? Pode ser 3 raízes reais, ou pode ser uma real, por exemplo, aqui 1, e 2 complexas. Então, as raízes complexas sempre vêm em parzinho. Achou uma, você tem a outra. O enunciado também pode te falar, olha, considere que I é a raiz do polinômio. Fala mais nada. Considere que I é a raiz do polinômio. O que você pode inferir? O que você pode deduzir? Menos I, que é o conjugado, menos I, é a outra raiz. Então, se ele te deu uma, na verdade, você sabe duas. Então, esse é um início para você entender equações polinomiais. Beleza?